Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado. Histórias, lendas e folclore. Olá! A história dos Três Porquinhos surge das tradições orais do folclore inglês, com raízes que podem remontar ao ano 1000 d.C., embora sua primeira adaptação documentada para teatro ocorra em 1383, na Inglaterra anglo-saxônica. As primeiras edições impressas datam do século XVIII, mas o conto circulava há séculos como narrativa oral, coletada por folcloristas que resgatavam lendas rurais. A versão mais conhecida foi compilada por Joseph Jacobs, folclorista australiano, radicado na Inglaterra, em sua coletânea English Fairy Tales, publicada em 19 de junho de 1890, com créditos ao colecionador James Orchard Halliwell Phillips, que a havia registrado em 1849 no livro popular Rhymes and Nursery Tales. Jacobs baseou-se em contos tradicionais ingleses, possivelmente influenciados por variantes antigas, como The Three Little Pixies and the Fox, de 1853. Ambientada em Dartmoor, Devon, onde três pixies constroem casas de madeira, pedra e ferro para escapar de uma raposa em vez do lobo. Outra variante precoce, de 1883, aparece em Nights with Uncle Remus, de Joel Chandler Harris, com 5 porquinhos: Big Pig, Little Pig, Spiggle Pig, Blonde e Round, perseguidos por Brother Wolf em um cenário sulista americano de fazendas e florestas, adaptando o folclore africano-americano. Em 1892, Andrew Lang incluiu uma versão em The Green Fairy Book, sem citar fontes específicas, mas mantendo o enredo de casas frágeis e uma armadilha final. Essas origens apontam para um núcleo folclórico britânico, com ecos em tradições europeias, como os Três Gancinhos, italianos de Thomas Frederick Crane, de 1885, onde gansos constroem casas contra um lobo. Na narrativa tradicional de Jacobs, os Três Porquinhos não recebem nomes individuais, sendo identificados apenas por suas ações. O primeiro, preguiçoso, constrói uma casa de palha. O segundo, um pouco mais esforçado, usa madeira ou gravetos. E o terceiro, um mais diligente, ergue uma estrutura de tijolos, cimento e pedra, levando 3 dias para completá-la. O cenário é uma zona rural inglesa genérica, uma clareira na floresta ou uma colina com campos de nabos, pomares de maçãs e feiras locais, como Shangley, mencionada na história, onde o porquinho astuto compra um churn de manteiga para escapar do lobo. O lobo, faminto e astuto, persegue os porquinhos, soprando as casas mais fracas e devorando os 2 primeiros, em algumas variantes antigas, como a de Halliwell, antes de tentar invadir a casa de tijolos pela chaminé, caindo em um caldeirão de água fervente, preparado pelo terceiro porquinho, que o ferve e come como jantar. As ilustrações históricas, como as de L. Leslie Brooke, na edição de 1904, de Flora N. Steele, retratam os porquinhos como antropomórficos e rechonchudos, com o primeiro coberto de palha desgrenhada e orelhas caídas,
o segundo com tufos de madeira nos ombros e o terceiro com um avental de pedreiro e ferramentas, em tons pastéis de fazendas inglesas. O lobo é cinzento e esguio, com olhos famintos e presas afiadas, contrastando com a robustez dos porquinhos. Em edições posteriores, como a de Paul Galdoni, em 1973, os porquinhos ganham traços mais caricatos, com o terceiro exibindo uma expressão determinada, enquanto o lobo usa chapéu e bengala para disfarces falhos. Versões alternativas expandem ou invertem o enredo, frequentemente alternando nomes, materiais e desfechos para refletir contextos culturais. Na adaptação de Andrew Lang, em 1892, os porquinhos são Brownie, sujo e preguiçoso, casa de lama; Weedy, ganancioso, casa de repolhos; e Black, inteligente, casa de tijolos, com uma raposa como antagonista, em vez do lobo, ambientada em uma fazenda idílica, onde a mãe porca avisa sobre o perigo antes de morrer. Em Uncle Remus de Harris, de 1881, Brer Rabbit substituiu os porquinhos em uma variante inicial, mas com as casas de palha, barro, tábuas e rocha, e o lobo cozido vivo. A versão italiana de Crane, The Three Goslings, de 1885, troca porquinhos por gansinhos temerosos, construindo casas de palha, madeira e ferro, contra um lobo que é escaldado na panela. Em 1933, a Disney lança Three Little Pigs, curta animado, dirigido por Burt Gillett, ambientado em uma vila rústica, com moinhos e lagos, nomeando os porquinhos como Fifer Pig, flautista, casa de palha; Fiddler Pig, violinista, casa de madeira; e Practical Pig, prático, casa de tijolos com detector de mentiras, com o lobo queimando o traseiro na lareira e fugindo, sem perca da vida explícita. Sequências como The Big Bad Wolf, de 1934, e Three Little Wolves, de 1936, introduzem filhotes de lobo como antagonistas cômicos. No Brasil, a Videobrinquedo, de 2008, renomeia como Palhares Palha, Carvalho Madeira e Pedro Tijolos, em uma animação low budget, com cenários de floresta brasileira e o lobo cozido em sopa. Outra variante brasileira, de 2013, usa paçoca, pururuca e costelinha, em uma peça teatral sustentável, com colmeias em vez de caldeirões, ambientada em uma mata atlântica ecológica. No folclore africano-americano, Comenbacks, de 1898, na Carolina do Norte, uma porca vê o vento como vermelho após perder leitãozinhos para um lobo invisível, ecoando avistamentos míticos de espíritos animais. Na Virgínia de 1922, Bacon e Parsons registram uma porquinha em uma cabana escura, perseguida por um lobo que ela derrota com astúcia, em cenários de plantações costeiras. Versões modernas, como The True Story of the Three Little Pigs, de John Sieska, de 1989, invertem para o ponto de vista do lobo Alexander T. Wolf, que espirra e derruba as casas acidentalmente em uma vizinhança suburbana americana, levando a uma prisão injusta. Ilustrado por Lane Smith, com traços sombreados e jornalísticos, o lobo é um avô idoso com resfriado, em um julgamento midiático. Em Os Três Lobinhos e o Porco Mau, de Eugene Trivisas, de 1996, os papéis invertem.
3 lobinhos constroem casas de alvenaria, tijolos e concreto, mas um porco malvado as destrói com dinamite, forçando-os a uma casa de papel e flores, que o comove. Ambientado em uma floresta grega, enfatiza a empatia. Outra inversão, The Three Little Wolves and the Big Bad Pig, de Trevisas e Ellen Oxenbourg, de 1997. Tem lobinhos treinados em artes marciais contra um porco sádico que usa canhões, terminando em reconciliação com uma casa de flores. Versões como The Three Little Pigs and the Big Bad Wolf, de Glenn Rounds, de 1974, mantém o lobo comendo os 2 primeiros em uma fazenda americana, enquanto The Three Little Pigs, by Paul Galdone, de 1973, usa diálogos rimados em uma clareira arborizada. Em 2013, Mark Tegg publica The Three Little Pigs and the Somewhat Bad Wolf, onde o lobo é apenas faminto e frustrado, em uma vila com pizzaria, aprendendo a conviver com os porquinhos após queimar o rabo. Too Many Pigs and the One Big Bad Wolf, de David Kelly, de 2018, narra com um contador sobrecarregado adicionando porcos infinitos em um palco teatral com balões e ábacos. Essas adaptações, de origens inglesas a globais, preservam o cerne de planejamento e astúcia, mas variam cenários de florestas medievais a galáxias espaciais, com o lobo ora vilão cozido, ora vítima resfriada, e os porquinhos de Brownie a super-heróis marciais. No fim, o legado dos 3 porquinhos reside em sua flexibilidade, uma fábula que, de Dartmoor a Hollywood, continua a soprar novas casas contra os ventos do tempo. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.